Ô Fá, quando você estava no Brasil, o que você gostaria de ver as pessoas falando daqui da América? Para que você tivesse uma noção de como que é aqui. Que a vida aqui não é fácil. Que realmente você vai trabalhar dia e noite. Que você muitas vezes não vai ter opção, porque a conta aqui não para. Todo dia você tem que ganhar. O gasto é absurdo. Carro, você é uma necessidade. Você não tem como ir para nenhum lugar sem carro. Então você tem que ter o dinheiro do carro. Eu queria que tivesse me falado da questão da carteira de motorista. Não tem como você dirigir com carteira do Brasil. E que você corre sim o risco de ser parada, de ser presa e ir para a corte responder por isso, porque isso não se fala. Você aqui, dependendo dos outros, é impossível de se viver. Ninguém me falou que o aluguel aqui, com $800, você não tem como você alugar um quarto. É que são os 2 maiores custos. Então isso quer dizer o quê? Para você viver, sobreviver, você precisa ter no mínimo, fazer no mínimo de $3.000 a $3.500 no mínimo para sobreviver. E isso nunca foi falado. O que me passaram realmente é que trabalho é fácil, você ganha em dólar, fica rico, é facinho, só tem a força de vontade. Isso eu tinha. Opa, tô dentro. É o que você sabia. É o que eu sabia fazer. Correr atrás. Por causa do meu histórico familiar, sem pai, sem mãe, é o que eu sabia fazer. Vou ficar rica. Mas essa não foi nem por um segundo que me falaram. Eu cheguei aqui, me dei cara com uma realidade totalmente diferente, onde cada um por si, Deus por todos. Literalmente, é cada um no seu quadrado. Eu não tenho nada a ver com a sua vida, porque eu tô correndo atrás da minha, do meu futuro, das minhas metas, dos meus sonhos. Você que se vire. Você tá caído? Você que haja força para se levantar. Quando você chega aqui, não tá tudo certo, porque você não tem esse planejamento, essa clareza de aonde você vai morar, o quanto que você sabe que você vai ter que gastar. E o carro você tem? E documento em relação a isso? Como que você vai fazer? E se a polícia te parar? Como que você vai até comunicar com ele? Para provar que você não é uma criminosa. Porque ele não sabe quem você é. Ah, eu tenho meu passaporte. Mas e aí? E a carteira de motorista? Meu Deus. Então a importância de da informação chegar de maneira real é algo do tipo básico. Eu sou muito clara e transparente quando alguém me pergunta. Eu quero ir para os Estados Unidos. Minha primeira pergunta é, você vem fazer o que aqui? Você precisa ter essa clareza. Clareza. Essa é a palavra. Eu quero ficar rico. Mas como que vai fazer isso? Como que você tem alguma ideia? Como que isso vai acontecer? Você vai chegar aqui e aí? Você vai fazer o quê? Você tem carro? Você tem... E aí a pessoa começa a ficar assustada. Aí eu falo, você tá vendo? Você não tem as informações certas para você tomar essa decisão. Tá com sonho, mas tá sem planejamento. Porque elas não têm as informações corretas. Porque realmente o que passa daqui para lá é a foto do carro, a foto do barco, a pessoa ali de biquíni curtindo. Mas por trás disso, o que tem? Como foi isso? Sabe? Ele não tem essa clareza. Então falta isso. E eu não aconselho ninguém vir. O processo dos primeiros 2 anos nos Estados Unidos é muito cruel. Você vai estar sozinho, você vai passar por coisas que você nunca passou, você vai limpar privada, porque se você não tem documento e um permit de trabalho, é isso que você vai fazer. E para muitas pessoas do Brasil isso é muito humilhante. Eu preparo a pessoa emocionalmente, eu dou essa clareza, eu falo, é isso, ó. Eu não vou mentir nenhum fato. Eu falei para ela, você vai viver os piores anos da sua vida para você viver os melhores anos da sua vida. Independente do que a pessoa é no Brasil, né? Independente, porque quando ela chega aqui, ela só é um imigrante. Ela só é mais um. E eu vou abrir um parêntese aqui, a maioria dos imigrantes, eles têm um preconceito, entendeu? Então venha preparado para isso também. Fá, mas me conta uma coisa agora, que todos querem saber, eu também. Por que Estados Unidos? Porque você poderia emigrar para qualquer lugar do planeta, né? Se você quer morar fora do Brasil por algum motivo. Por que Estados Unidos? Eu tinha uma amiga na faculdade de fonoaudiologia e a mãe dela morava nos Estados Unidos e ela falava maravilhas desse país e eu via também as remessas de dinheiro, ela mesma como falava, olha aqui que minha mãe acabou de me mandar, tal, é super fácil, então ela me passou essas informações. Então o meu planejamento era, eu vou terminar a faculdade e vou fazer uma pós, porque ela mesma passava informação que as faculdades americanas, elas encorajam os imigrantes, elas têm bolsa se você é uma boa estudante, você tem que chegar lá, aplicar, e eu falei, eu vou conseguir. É isso, é sobre isso. Foi nessa vibe que eu embarquei, nessa ilusão que vai dar certo, e comecei a fazer umas pesquisas. Eu falei, é isso, vai dar certo. E eu fui pedir o visto em Brasília e deu certo.
Eu falei, pronto, vou fazer minha pós-graduação e vai dar certo, eu vou ficar bem de vida. Eu vim de uma família muito escassa, então aquela necessidade de eu vou ter uma vida melhor, eu vou mudar de vida, eu vou mudar a história da minha vida e juntamente com a minha família. Eu nunca mais vou passar por essa situação que a gente passou. Nós crescemos 3 crianças sozinhas, sem pai e sem mãe. Então, uma vida bem escassa. Minha mãe teve uma doença, meu pai abandonou a gente. Então, eu sabia o que eu não queria, que era aquela vida de falta, de gente batendo na porta, pedindo dinheiro, da gente no mercadinho, anotando comida, né? A caderneta, para pagar depois. Inúmeras vezes eu fui lá e o cara falou, tá muito grande a lista e a sua mãe tá atrasada, tem 4 meses. Para mim, aquilo ali foi de grande impacto emocional e muita humilhação. Eu sabia que eu não queria aquilo ali para minha vida. Eu falei, eu vou mudar a história da minha vida, eu vou mudar a história da minha casa, da minha família. E ir para os Estados Unidos abriu uma janela, sabe, uma porta enorme de falar, cara, é sobre isso, é isso. Eu sei inglês, não sabia, cheguei aqui sabendo, pensando que eu sabia, mas não sabia. Isso para mim foi um impacto muito grande e me deparei com essas dificuldades que eu te falei. Tá, eu tô na América e vi tudo muito longe, não é uma estruturada como o Brasil, uma coisa perto do outro. Peraí, como funciona? O sistema de transporte aqui não funciona como o Brasil. Os ônibus é de 45 a 45 minutos. Os schedules são diferenciados, às vezes, de 1 em 1 hora. Então, por quê? Porque todo mundo tem carro. Por isso que é assim. Eu falei, o aluguel de um quarto foi de $150, $1.500. Falei, cara, danou-se. E agora? Uma realidade que eu não estava preparada, sem planejamento nenhum. Eu falo assim, e agora? O que eu faço? E aí você não tem um suporte. Não tem mamãe do lado. Não tem vizinho, não tem amigo, não tem ninguém. Não tem ninguém para te ajudar, né? Aí é a hora que você se afilia a uma igreja, você começa a conectar com pessoas, mas aí você descobre que cada um tá correndo atrás do seu. E ninguém tem tempo para olhar pro lado. Entendi. Então, o que te motivou mais, a princípio, tudo isso não era percebido por você, não tinha conhecimento e você veio, vou fazer pós-graduação e vai ser uma alegria só. É isso, com essa ilusão de que eu vou fazer uma pós. Eu, como fonoaudiólogo, queria fazer uma pós-graduação em audiologia. Era o meu sonho na época. E tinha uma faculdade maravilhosa, 5 estrelas, em Boston. E, primeiramente, eu fui para Boston, porque essa era a ideia. Mas engraçado que nunca passou pela minha cabeça. E documento e visto de estudante que você tem? Foi aí que eu me dei conta que para entrar numa faculdade nos Estados Unidos, você precisa ser documentado ou você precisa ter um visto de estudante. Ali eu tive um choque de realidade. Eu falei, não vai ter outro jeito. E outra, você precisa ter o TOEFL, que é o teste de proficiência em inglês. Isso para entrar na Universidade de Boston. Isso, que é onde eu faria, supostamente, uma pós-graduação na área de audiologia infantil. E ali eu recebi esse choque de realidade, onde eu tive alguém dentro da faculdade que não conseguia me entender e falou assim que não, que para mim não ia ter chance. Porque ela nem conseguia me entender, ela conseguia. Então ali o meu choque de realidade foi, você não vai para esse caminho, é limpar privada que você vai, como todo mundo. Então ali o sonho americano foi pro bueiro. Uau, essa é a hora que ninguém espera, né? Então foi isso. Aí eu falei, agora eu vou ter que trabalhar, como todo mundo, na faxina. Nunca tinha trabalhado na faxina na vida e não foi fácil, assim como não é para as pessoas que chegam aqui, principalmente aquelas que nunca fizeram, é bastante difícil. E sem documento? Sem documento, sem carteira, sem nada, com visto válido apenas para 6 meses. O visto de turismo vale 6 meses? Vale 6 meses. Então eu tinha só até 6 meses e depois disso você fica ilegal. E não pode trabalhar com visto de turismo? Não pode. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou me locomover como? Eu vou falar como? E agora eu tinha aquela realidade de que eu não falo inglês. Aqui tudo que foi gasto, que eu aprendi no Brasil, quando chegou aqui, não valeu de nada. Então isso é um choque de realidade para as pessoas que investem no inglês, nas aulas, nos cursos, só que realmente quando eu cheguei aqui é muito diferente. Então naqueles 2 primeiros anos, para mim foi bastante difícil. Eu me acolhi na comunidade, na cidade de Lowell. Eu trabalhava em 3 trabalhos, tinha 3 empregos, eu tinha uma padaria, eu entregava jornal e trabalhava na limpeza. Foram 3 trabalhos. E eu sempre ali na comunidade, trabalhava na limpeza como helper, porque eu não tinha carro, né? E era muito maltratada. Meu Deus. É muito maltratada. Por quê? Porque, primeiro, quando você é recém-chegado, você é cobaia, né? Então, eles tratam mal, é assim mesmo, você tem que sofrer mesmo, eu também sofri quando eu estava na sua pele, essa mentalidade. Entendi. É desse jeito mesmo, chora mesmo, é assim mesmo, e aí as pessoas não te dão a mão, elas não te dão ajuda. Por quê? Elas pensam que você realmente tem que sofrer, porque elas sofreram também. Por que você não tem que sofrer? A comunidade da igreja,
quando você chega e você é recém-chegada, ele fala, ó, tem emprego, você pode ir comigo, você pode ir comigo, você pode ir comigo. Então a gente vai pegando essas caronas, né? E essas pessoas vão ensinando, olha, é assim, te dá um troquinho aqui, tem uns tips ali, e aí vai ajudando. Entendi. Né? Então Entendi. eu tinha esses 3 empregos e eu intercalava de segunda, né, a domingo. Eu trabalhava de domingo a domingo. Nessa época, eu comia, eu levava a marmita e elas paravam o carro. Helper quem ajuda A dona do schedule, né? Elas paravam, falaram, quando você estiver com fome e quiser comer, você me avisa pra eu parar o carro, pra você descer e comer no meio fio, pra não sujar o meu carro e deixar o meu carro com cheiro. Uau! E eu morava numa subida, descida, e aí é bem perigoso quando tá na neve, né? Elas me deixavam às vezes longe, né? E falaram que o carro não podia ir pra lá não, que tinha medo pra eu ir, né? Mas... A pé? A pé. Na neve? Na neve. Meu Deus. Isso é alguma das coisas que eu passei lá no norte. Então, olhando para trás, né? Isso são fatores muito importantes para que hoje quem eu sou, que me moldaram ser quem eu sou hoje. Entendi. Entendeu? Entendi. E o conselho que você dá, um breve conselho, para quem quer vir para cá em relação a visto? Qual é o conselho que você dá para quem está lá sonhando vir para os Estados Unidos? Bom, vem preparado. Tem, sim, maneiras de se legalizar estando aqui, tem. Só que você precisa estar preparado financeiramente. E pegar um bom advogado. Tem vários aqui. Só se planeja. Questão de se planejar. Conheço muitas pessoas que estão legais aqui e vieram com visto de turista e agora estão muito bem, estão em dias com o seu status. Você ficaria ilegal de novo ou não? Se você viesse, repetisse isso? Não. Você se planejaria não, mais? Muito mais. Eu tive muitos problemas por causa disso. Muitos problemas por estar ilegal, sabe? Eu evitaria isso ao máximo. E total, então, de América? Eu cheguei em 2005, maio de 2005. Dá o quê? 19 anos? 19 anos. 19 anos. Quem é você hoje? Quem é a Fabi hoje na América? Bom, primeira coisa, a Fabi é a imagem e semelhança do Criador. Né? É a esposa do Matheus, a mãe da Emanuela, e também a empresária, CEO da Crystal Pro Cleaning Service, e também a proprietária da Crystal Bounce House Party Rentals, que a gente tem uma empresa de brinquedos infláveis, que a gente aluga aí para fazer a alegria da criançada. Hoje a nossa missão é impactar essa comunidade, é ajudar a comunidade, proporcionar tudo aquilo que a Fabi, de anos atrás, não teve. Então a Fabi, de faxineira, maior perrengue, para empresária. Empresária. É aqui, essa casa aqui, então você não vive aqui? Não, eu Acabou não vivo. o lance de faxineira? Acabou. A princípio, eu não faço mais. Você, pessoa, a Fabi, não faz mais? Não, a Fabi não Virou faz empresária. mais. Virei empresária. E o que é essa casa? Não é sua casa, então você não mora aqui. Essa aqui é a minha base. O que é isso? O que é a minha base? É essa casa que eu passei muitos perrengues nessa casa. É por isso que você escolheu gravar aqui? É por isso. Essa casa eu passei fome, literalmente. Essa casa eu fiquei sozinha com uma criança, mãe solteira, sem saber o que fazer. E com a limpeza, com a faxina, se tornou Crystal Pro Cleaning algo tão lindo. Essa casa é o simbolismo do antes e depois. A gente tem quarto que muitas vezes a gente aluga para quem precisa. Já ficaram bastante gente sem pagar nada, porque estavam precisando. E essa casa é o nosso office. Essa casa é o depósito dos nossos pula-pula. Essa casa é a nossa base da reunião, das nossas conversas com os gestores também. Essa casa é um símbolo do antes e o depois. Hoje, essa casa, ela está a serviço da comunidade. Eu passo para as pessoas, ajudo as pessoas, porque um dia eu passei fome, um dia eu fiquei na rua, um dia eu quase perdi meu carro, um dia eu precisei de uma mão estendida e eu não tive uma Fabi para me ajudar. Hoje eu me levanto para ajudar essas pessoas. E essa casa eu tenho como uma esperança para aquele que está precisando, esperança para aquele que está passando por essa necessidade e não vê saída, porque aqui eu falo para ele daquilo que aconteceu comigo e daquilo que ele pode ter, porque aconteceu comigo. Se aconteceu comigo, pode acontecer com ele também. Mas tem o processo, Marcelo. A gente não tem como correr do processo.
Bom, hoje eu sou cidadã americana e a minha filha é cidadã americana. Eu tô legal aqui, tenho empresa, tem 2 empresas, para honra e glória do Senhor. Nós incentivamos as pessoas quando elas chegam aqui, procurar um advogado, não ficar ilegal, porque tem caminho sim, porque realmente tem várias coisas que eu não faria novamente, mas finalmente eu tô tranquila em relação a isso, ao status. Mas todo mundo pode? Pode. Se aconteceu comigo, pode com você também. Então acho que isso depende de cada um, da força de vontade, da sua garra, da sua determinação. Só que tem que pagar um preço. É uma coisa que eu quero deixar claro para todo mundo. Tem que pagar o preço. Não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo teria esse acesso. Todo mundo estaria nessa situação. Se conecta com pessoas que estão acima de você. Essas são as minhas dicas para você. Cuidado com o seu círculo de amizade, porque você consegue. E você sabe? Você que tá aqui, você sabe aonde você quer chegar? Você sabe qual é o preço que você tem que pagar? E você tá pagando esse preço para chegar nesse lugar? Porque eu tô aqui para falar para você que esse lugar é real. Ele tá esperando por você, mas depende de você. Depende da sua garra, da sua determinação, da sua renúncia. É isso que depende, mas vale a pena. Super vale. O maior perrengue que eu passei aqui, eu vou tentar resumir porque é uma história longa. Eu cansei da faxina, né? Como você sabe, faxina é muito difícil. Eu cansei e eu decidi que eu ia trabalhar num outro estabelecimento, que eu ia fazer outra coisa. Eu fui no Dunkin' Donuts, uma casa de café, para ser atendente. E o gerente dessa loja era uma brasileira. E essa brasileira, ela falou que infelizmente não tinha como me contratar, porque eu precisava de documento, né? Mas que ela tinha alguém que poderia fazer o documento para mim. Ela me deu o telefone e falou: você entra em contato com essa pessoa e você vai conseguir pegar um documento e eu posso colocar ele no papel aqui só para você entrar aqui como funcionária. Ok, contatei a pessoa marcou um encontro, eu fui nesse lugar, deixei o dinheiro, como ele me instruiu, embaixo de uma pedra. Essa pessoa veio, pegou, depois de 2 semanas ela me ligou, falou que o documento estava embaixo dessa pedra. Eu fui, peguei e mostrei pra menina e falei: aqui ó, já peguei. Ela me contratou. Depois de mais ou menos uns 8 meses de trabalho, eu estava muito bem, eu estava estudando muito inglês, eu estava no drive-thru, lá atendendo com os clientes, eu estava me desenvolvendo muito bem. O chefe, o dono da loja, estava muito feliz com o meu desempenho, me elogiando sempre. Ele ia abrir uma loja enorme em Dania Beach. E essa brasileira ia ser a gerente da Dania Beach. Supostamente, tudo certo. Ela pegou um dia, eu fazia o depósito do dinheiro do caixa lá para ela, que ela me pedia, eu ia pro banco. Esse dia ela sabia que eu não checava a quantidade de dinheiro. Ela foi, me deu o dinheiro, fui lá, depositei normalmente. Nesse dia, depois que eu saí do trabalho de madrugada, bate na porta, polícia veio me pegar, me levou. Eu não tinha ideia do que eu tava fazendo ali. Realmente eu não sabia. Quando chegou no local, ele falou que eu estava sendo detida por causa de roubo. Roubo? Roubo não. Roubo eu não fiz. Que realmente eu não tinha roubado nada. E eu bati o pé que eu não tinha pego nada. E ele mandou voltar pra cela pra eu pensar direitinho, como ele mesmo havia falado. Eu fiquei lá até a hora que ele voltou, me tirou da cela, falou que a gente tinha que ter uma nova conversa. Ele veio com um papel na mesa e esticou o papel e perguntou o que significava aquilo, que era a cópia do documento falso, né, que eu tinha entregado lá na cafeteria. E aí foi quando eu falei: isso aí eu fiz, isso aí fui eu. E aí nesse momento eu já sabia que agora ferrou, agora deu ruim. E nessa hora o meu mundo caiu, Eu nunca tinha feito nada errado, eu tava na América para ter uma vida melhor. Eu não tava ali para machucar ninguém, para fazer mal para ninguém. O motivo pelo qual eu tive que fazer isso é porque eu queria uma vida melhor e eu queria algo muito mais fácil do que a limpeza, porque tava exigindo muito de mim, tava me machucando muito. Então foi muito humilhante para mim voltar para a cela e saber que eu ia ser fichada e minha família, no caso, ia ser notificada que eu estava presa por falsificação, no caso, né, de documento. E ali eu orei e pedi a Deus um milagre, pedi a Jesus um milagre e pedi que Ele mudasse a história da minha vida e que eu seria tudo o que Ele me criou para ser, a qualquer preço, a qualquer custo. Eu saí de lá, não tem nenhum vestígio que isso aconteceu em relação a documento. E de repente, depois que eu orei, eu passei horas de joelho, com a cara no pó, literalmente pedindo, falando que Ele é o Deus de Israel, Deus de Sara, de Jacó, que faz estéril, mãe de filho, o mar vermelho se abrir, o paralítico andar, o morto ressuscitar. Eu lembro muito dessas minhas palavras e falando: isso aqui você pode também fazer. Eu tô pedindo que eu vou fazer qualquer coisa. De repente, eu levanto. O mesmo homem que ele foi me pegar, ele veio, ele
abriu a cela e perguntou se tinha lugar para ir. Eu falei, tenho. Ele falou, então vai. Boa. Pegou, entregou minha sacola e eu saí. E não me questionei em nenhum momento, claro, o que aconteceu. Eu não ia perder tempo nisso, eu queria sair dali. Se ele estava mandando eu sair dali, eu vou sair dali. E dali eu fui para conseguir achar o telefone num estabelecimento, liguei para as meninas vieram me buscar, me levaram para o aeroporto e eu fui para Boston. Eu morava em Boston, então tinha gente lá em Boston que poderia me acudir. E lá eu fiquei um pouco em Boston. E quando eu voltei para cá, depois eu me casei, não tinha vestígio nenhum, porque eu me casei. E aqui, quando você casa, você não pode ter nada, nenhum vestígio de criminalidade. Sua carta tem que estar limpa ali, né? E não tinha nada. E aí chegou ao ponto de eu até, a Linéia, mandar mensagem para ela e falar assim, vem cá, na época, né? Aconteceu mesmo? Eu tô doida. Ela, amiga, aconteceu, tá? Ninguém dormiu aquela noite que te levaram da polícia. Eu falava assim, meu Deus, foi um anjo do Senhor? Não, até hoje, dia de hoje, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que ele é real e ele fez acontecer. Isso é um testemunho. Eu tenho uma tatuagem aqui que eu até falo que é que nem uma marca de vaca, né? Aquele de ferro, assim. Aqui, Jesus. Porque ele fez o maior milagre da minha vida. E isso até me ajudou, nesse momento, a restaurar a minha identidade, quem eu sou em Cristo, que eu nasci para vencer. Que ele tem um propósito na minha vida, algo tão grande, tão grandioso. Que é por isso também que eu cheguei onde eu cheguei, que você também pode chegar. Quero deixar isso claro, porque então não tem nada diferente entre eu e você. Pensar em desistir a todo momento. O problema é o que me ajudou a não desistir é a certeza de que vai acontecer. O que vai acontecer? O que tem no seu coração? Em mim é a empresa, uma vida melhor, uma vida próspera, abundante, transbordante, a vida que Deus sonhou para mim, a vida que a minha família merece, a vida que a minha filha merece. Eu sabia que tudo podia acontecer e aconteceu. É isso que me impulsionou. É por isso que eu sempre falo, o que você tem no seu coração? Aonde que você chegar? Qual que é a direção do seu barco? Porque se você não tiver, ele vai ficar à deriva. Ele vai ficar ali. Então direciona. Porque pensar em desistir, você vai pensar, assim como eu pensei. Passar fome com uma criança pequena, aconteceu. Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes. Foram várias vezes. Mas Deus, ele acampa anjos. Ele coloca anjos no meio do caminho. Quando vieram pegar o meu carro, tomar o meu carro por falta de pagamento 3 meses, eu tinha um bebezinho. E aqui nos Estados Unidos, se você não tem carro, você não trabalha. Se você não trabalha, você não come. Então aqui, carro é fundamental para sua sobrevivência. E quando vieram os caras pegar o meu carro, e era hispano, e eu implorei para eles não pegarem meu carro. E eles falaram que se tu não processasse o pagamento naquele dia, no outro dia havia uns americanos e iam pegar o meu carro. Isso aconteceu, era cedinho. Eu tava indo para uma casa, tá? E eu fui fazer essa casa chorando, falando como que eu vou fazer 3 parcelas atrasadas. Eu peguei a minha helper, a Cláudia na época, e fui fazer a casa orando o tempo todo, Senhor, como que eu vou fazer para pagar esse carro? Eles vão levar o meu carro. E aí a Carrie, a dona da casa, perguntou, por que você tá assim hoje? Eu falei, eu? Não. Ela, não, tá acontecendo alguma coisa. Eu falei assim, eles vão pegar o meu carro. Ela falou, nossa, olha, eu vou te falar uma coisa, vai dar tudo certo, não se preocupa. Eu falei, é isso, vai dar tudo certo. Terminei a casa só orando, conversando com a minha helper, falando assim, Cláudia, vamos orar aqui, Deus vai fazer um milagre, algo vai acontecer. Quando a gente saiu daquela casa, eu pensando em desistir, ela me deu um cheque de $1.500 e ela falou pra mim, a partir de hoje, eu fico até emocionada, a partir de hoje o carro não é a sua responsabilidade. Você limpa a minha casa, eu vou pagar o seu carro. Eu nunca mais paguei meu carro foi quitado por essa família, Carrie Bernard, eu nunca mais vou esquecer. Então, tem dificuldade? Vai acontecer? Ou vai? Pode ficar tranquilo, isso é fato. Vai pensar em desistir? Vai, mas Deus vai colocar anjo no seu caminho, Ele vai te ajudar. As pessoas certas, Deus vai colocar ali para te ajudar, para te dar a mão. Mas não desista, não perca a sua fé. Lembra? Visão, fé, pessoas certas, lugares certos, informações certas para você chegar nesse lugar. Então, vai dar certo. E se você tiver essa visão, vai dar certo. E os anjos, não se preocupe, eles vão estar apostos quando você precisar. O sonho americano, ele é real. Aqui é sim o país das oportunidades. Tanto é que
A empresa chegou onde ela chegou, ainda está indo para lugares mais altos. Aqui está o meu sonho. Em novembro nós já temos corretores correndo atrás do nosso prédio. Esse é o sonho americano que nós vamos conquistar. Em novembro de 2024, que é o prédio com o departamento infantil, com creche para funcionário, o departamento financeiro, onde vai estar ensinando, dando educação financeira para a nossa comunidade brasileira. Vai ter também o espaço Febracis, onde a gente vai estar proporcionando o método CIS, através, usando o nosso prédio, essa parceria maravilhosa para desenvolver pessoas, contribuir na vida da nossa comunidade. Esse sonho não acaba aqui. E vai vir um outro sonho ainda, mas é real. Ele não é um mito, depende de você, da sua coragem, da sua determinação e da sua visão. Você precisa acreditar, você precisa pagar o preço. Vale a pena, ele é real. Bom, primeiramente, você que está pensando em vir para cá, para a América, esteja preparado para os desafios e se conecta comunidade. No princípio, você vai precisar de muita ajuda, muito apoio, pé no chão, e você precisa ter uma renda. Você precisa ter pelo menos $5.000, no mínimo. Venha preparado espiritualmente, mas o mais importante, ao meu ver, é emocionalmente forte, porque o que ela vai enfrentar aqui, ela nunca enfrentou, em lugar nenhum. É com muita humildade que eu vou falar para vocês. Venham preparados. Aqui não é terra de oba-oba, é terra de regaçar as mangas e bater. E ele vai te bater, você vai cair, você tem que cuspir o sangue, você tem que voltar para cima. Nunca se esqueça que criança faz o que gosta. Nós fazemos o que precisa ser feito. E a gente chega aqui para fazer o que tem que ser feito. Se você superar, se você pagar o preço, se você tiver essa visão e correr atrás dessa visão, vai dar certo. Bom, eu recomendo o sul da Flórida, primeiro, que é lindo, é um paraíso, aqui. E segundo, pela nossa comunidade. A nossa comunidade, ela se ajuda demais, sabe? Nós temos um grupo aí do Instagram, que é Empresários de Limpeza do Sul da Flórida. E é um ajudando o outro, um cobrindo o outro. Quando eu estou com muita limpeza, eu passo para eles para mim. Quando tem alguma coisa de errado com alguma pessoa, eles mandam contato, cuidado com essa daí se ela pedir limpeza. Então é um cobrindo o outro. Eu sinto esse cuidado, esse amor, esse zelo. Então eu diria para você, vem para o sul da Flórida que você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que se você vier vai ser extraordinário. Bom, eu recomendo retratoria. Tá no YouTube, Instagram, TikTok, segue aí. Vai dar dica, relato, experiência de vida de pessoas que realmente passaram por isso. Vão dar dicas valiosas. É isso que vale. Você quer escutar de pessoas que passaram pelo processo, porque são experiências e testemunhos reais. Escuta a pessoa que já passou pelo processo, porque essas pessoas, sim, elas têm autoridade para poder falar sobre o assunto. Então, se liga aí, retratoria.